Graça e paz. Amados, no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu amado, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ele traz a nós o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, meu amado, ele é a receita de Jesus para irmos para o céu. Se os homens eles permitissem que os ensinamentos do Sermão do Monte operassem em suas vidas, tomassem posse, eles restaurariam todos os seus relacionamentos, eles curariam suas feridas, eles resolveriam as questões entre nações e poriam o mundo todo em ordem. E Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre o crente ser o sal da terra e a luz do mundo, ele fala sobre o perdão ao próximo, sobre o amor, fala sobre a caridade, sobre a oração, sobre o jejum, fala sobre ajuntar tesouro no céu, sobre a ansiedade pelas coisas da vida, fala sobre a porta estreita, fala sobre quem entrará no reino dos céus e sobre muitas outras coisas. Mas em nenhum momento, meu amado, Jesus disse que não haveria o dia mau para o cristão. Eu queria meditar um pouquinho, primeiramente no versículo 34, e diz assim o versículo 34: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão amado, ou você que está escutando esta palavra, eu queria destacar dois pontos, primeiramente aqui nesse versículo e no texto. O primeiro é vencendo o dia mau. O servo de Deus, meu amado, ele também passa pelos dias maus. O dia mau, ele chega para todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor da sua vida. Não por castigo ou por correção, mas para que a fé do servo do Senhor, ela seja provada. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz assim, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa
alma. Olha que texto, hein, meu amado? Ninguém está blindado ao dia mau. Ele pode chegar numa família de repente, por meio de um diagnóstico médico, por exemplo, o qual representa uma enfermidade que é humanamente incurável. Ele pode chegar através da morte, do desemprego, da decepção, da traição, da inveja. E esse dia, meu amado, ele fere a nossa alma. O dia mau, ele pode chegar numa cidade ou uma nação onde desastres naturais acontecem de repente e dezenas ou centenas de vidas são destruídas em questões de segundo. O dia mau são aqueles dias tristes em que os pensamentos e sentimentos se confundem. Você já passou por isso? Aquele dia que você está triste, que os pensamentos e sentimentos eles se confundem, meu amado. Dias em que as promessas de Deus parecem sonhos distantes, que as forças parecem desaparecer. Dias de ser ferido com uma palavra, dias de ferir e sentir culpa. Dias em que temos de encarar face a face a nossa humanidade. Meu irmão, este é o dia mau. Mas Jesus, ele nos advertiu que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus de Nazaré, ele já tinha nos alertado que tudo isso aconteceria nas nossas vidas. Agora, muitos de nós temos passado por este dia mau. E você que ainda não passou esse dia mau, ele chegará para você também, meu amado. E será um dia de posicionamento diante do mundo espiritual, ou verdadeiramente a nossa luta já tem acontecido, porque a nossa luta ela é espiritual. Nós passamos por batalhas espirituais. No dia mau, ele não é o melhor momento para tomar decisões. Se você está passando por um dia mau, decisões da sua vida, você não deve ser tomado em meio às adversidades ou em meio ao dia mau. Mas é um dia, meu amado, de se tomar posições. É dia de parar tudo e olhar somente para Jesus. Mesmo quando estamos passando pelo vale, devemos elevar os olhos para os montes e contemplar o socorro do Senhor. Olha adiante, maior é o que está em nós, meu amado, do que o que está no mundo. Maior é Jesus de Nazaré. Então, se você está passando por um dia mau, por uma grande tempestade, por uma aflição, hoje é dia de você se posicionar diante de Deus. É dia de você colocar a sua vida. É dia de parar tudo e olhar, meu amado, somente para Jesus. Não existe vida sem Jesus de Nazaré. Não existe a paz que a palavra de Deus nos promete sem Jesus na sua vida. A palavra do Senhor, ela nos ensina como combater o dia mau. Se você não tem o hábito de meditar nas Escrituras Sagradas, comece a partir de hoje. Abra a palavra, abra a sua Bíblia que o Senhor vai falar com você. Você precisa ter comunhão, você precisa meditar nas Escrituras, você precisa orar e você precisa olhar adiante. Olha o que diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu amado, nós precisamos realmente dizer quem nós somos. Nós precisamos realmente nos arrepender diante de Deus, colocar as nossas vidas diante de Jesus de Nazaré e assumir que somos pecadores, que somos totalmente dependentes dele. E nós precisamos nos revestir, meu amado, com a armadura de Deus. Olha o que a palavra diz, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Sem a armadura de Deus, sem a palavra de Deus, sem a proteção de Deus em nossa vida, nós não vamos vencer no dia mau. Olha o que diz mais o texto. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingir é nos revestir, meu amado. É vestir com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus de Nazaré.
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você abre as Escrituras Sagradas, quem vai estar falando com você ali, meu amado? É Deus, é a boca de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então ore e medite nas Escrituras, coloque o seu joelho no chão e fale com Deus. Olha o que o texto diz mais aqui de Efésios, com toda oração e súplica. Nós precisamos orar e nós precisamos suplicar a Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. O véu do Santo dos Santos se rasgou, meu amado, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Fale com Deus, suplique a Deus. Olha o que diz mais o texto. E por isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos aqui somos nós. Somos o povo de Deus, é o povo separado por Deus para viver uma vida de santidade. Então, se você está passando pelo dia mau, creia no Deus que abre portas, meu amado. Creia no Deus das possibilidades. Creia no Deus da provisão. Mas coloque a sua vida diante de Deus e se revista de toda a armadura de Deus. O segundo ponto que eu queria destacar aqui neste versículo e no texto é lutando contra a ansiedade. O versículo 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meu irmão amado, Jesus está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. Se você está com os pés alicerçados em Jesus de Nazaré, se o seu fundamento é Cristo, se você está revestido com toda a armadura de Deus, tome posse desta palavra que eu estou te dizendo, estou trazendo para você nesta manhã. E se você ainda não conhece Jesus de Nazaré, abra o seu coração a Ele, meu amado. Ele está à porta batendo, mas Jesus, ele é educado. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Se você abrir a porta da sua vida, se você abrir a porta do seu coração, se você abrir a porta da sua casa, se você abrir a porta da sua família, Ele vai entrar, Ele vai reinar, meu amado, e Ele vai mudar a sua história. Jesus aqui está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. Não antecipe as preocupações do dia de amanhã, meu amado. Viva o hoje. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar. Nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. Quando ficamos desesperados e aflitos com o dia de amanhã, estamos duvidando do cuidado de Deus em suprir as nossas necessidades. Nós devemos lutar contra as nossas ansiedades. Muitas definições, muitos estudos sobre ansiedades existem pelo mundo afora, mas eu quero trazer algo espiritual. A ansiedade, meu amado, é pensarmos que Deus não é maior que o meu problema. Quando agimos assim, é um prato cheio para Satanás soprar, jogar a sua seta, os seus dardos venenosos, meus amados. E Satanás, ele sopra para colocar em dúvida o cuidado de Deus, dizendo assim, dependa apenas de si mesmo. A sugestão de Satanás é que Deus o abandonou. Agora você está só, vire-se por si só, pois deste problema nem o Criador pode ajudá-lo. Olha só, abra sua mente, meu amado. Satanás, ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus, mas ele sopra, ele joga setas, ele vai tentar jogar uma seta justamente naquilo que você é mais vulnerável. Por isso nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Nós temos que repreender e colocar a nossa vida diante de Jesus de Nazaré. Por isso nós precisamos estar firmados, meu amado, na rocha que é Jesus. A ansiedade é pensarmos que Deus não é maior do que o meu problema. O versículo 25 diz assim do texto, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meu amado, Jesus aqui adverte seus discípulos e nos adverte nessa manhã a não ficarem ansiosos pela vida quanto ao que haverão de comer ou de vestir. Não é errado o cristão tomar providências para suprir suas necessidades. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que comprar os alimentos. O que nós não podemos é ficar ansiosos achando que vai faltar, não vai faltar, porque nós servimos o Deus da provisão. O que não podemos, meu amado, é colocar no coração a angústia da provisão e se voltar para o Deus provedor. Nós servimos o Deus que tudo criou, que é dono de tudo. Deus, meu amado, é nosso Pai. Nós precisamos crer, crendo e recebendo. Nós vivemos pelo crer. Nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, nós precisamos confiar. É você crendo e recebendo, é você alicerçado em Jesus, obedecendo, vivendo a vontade de Deus e Deus derramando todo o seu amor e todas as provisões e providências que você precisa, meu amado. O versículo 26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? As aves do céu não semeiam, não colhem, mas recebem o cuidado de Deus. Deus, meu amado, a sustenta. Se Deus cuida assim das aves que são apenas criaturas das mãos dele, imagine de nós que somos filhos e irmãos de Jesus de Nazaré. Nós precisamos tomar posse das promessas e da palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, meu amado, ela é viva e eficaz. Precisamos crer verdadeiramente no Deus a quem servimos. Ele é quem nos sustenta em suas mãos e nos ama com amor imensurável, com amor que não pode ser medido, meu amado. Olha o que diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Todo o poder está nas mãos de Deus. Não podemos acrescentar nem um segundo a mais na nossa vida. Tudo está sobre a vontade soberana de Deus. Tudo vai acontecer somente com a permissão de Deus. Então, se você está aflito, se você está desesperado, coloque todas as suas ansiedades diante de Deus e creia que Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Olha o que diz o versículo 28 até o 32. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, Jesus falando aqui, meu amado, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios aqui, meu amado, são aquelas pessoas sem Deus, aquelas pessoas que não servem a Deus e que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Aqui, Deus ele está nos prometendo a provisão para tudo que necessitamos. Nós não precisamos nos preocupar. Aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com estas coisas. Aqui o contexto está chamando de gentios. Neste contexto são aquelas pessoas que não conhecem Jesus de Nazaré, que não aceitaram o nosso Deus. São elas que se preocupam, que se devem se preocupar com isso, porque nós temos um Deus provedor. Mas isso não nos isenta, meu amado, de trabalhar. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar, nós temos que estudar, nós temos que correr atrás daquilo que nós sonhamos, mas com Deus à frente. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem servir o Deus da bênção. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem se esforçar, não querem lutar. A nossa vida aqui
é passageira, nós somos cidadãos do céu, nós somos peregrinos aqui na terra. Mas Deus não quer que nós vivamos aqui na miséria, não. Mas nós precisamos estar alicerçados em Cristo, nós precisamos nos esforçar e Deus vai nos abençoar. Mas nós não podemos ficar ansiosos, porque quando nós ficamos ansiosos, meus amados, nós estamos dizendo que Deus ele não é maior do que o nosso problema. Deus, ele é dono de tudo. Olha o que diz o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Meu amado, nós não podemos ser incrédulos. Temos que buscar, antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus? Olha o que diz aqui o versículo 32. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nos voltamos para Deus, meu amado, em adoração e serviço, Ele se volta para nós, suprindo nossas necessidades. Buscamos o reino de Deus quando dedicamos nossos pensamentos aos interesses desse reino. Quando nos esforçamos para manter a obra de Deus, Deus deve ser o nosso maior prazer. Você tem tido prazer em fazer a obra de Deus? Você tem tido prazer em buscar em Deus a solução dos seus problemas? Quando você se sentir fraco, se sentir desanimado, ore, vá para o seu quarto em secreto, pegue a palavra, leia as Escrituras Sagradas, Deus vai falar com você, Deus vai trazer o refrigério através do Espírito Santo, da sua angústia e vai te dar paz no coração, meu amado. Amém? Você crê? Eu queria finalizar essa palavra te dizendo o seguinte: vencemos o dia mau e a ansiedade, meu amado, confiando em Deus. Deus, Ele nos ama e Ele nos conhece. Deus, Ele sonda os nossos corações. Deus sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós necessitamos, e nós precisamos depositar nele a nossa confiança. Ele é o nosso Pai e sabe de tudo do que necessitamos. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, meu amado, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou e que nos mantém vivos. Ele nos protege, Ele nos livra e nos guarda e também nos sustenta. A ansiedade é um pensamento errado, meu irmão, e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida, na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda nosso coração. Amém? Que você possa tomar posse desta palavra, que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite abençoada e que você possa crer verdadeiramente em Jesus de Nazaré. Amém? Meu amado, a intenção deste canal é levar a palavra de Deus a todos, é meditar nas Escrituras Sagradas. Então, eu sempre procuro trazer a palavra meditando em cima do texto. Nós temos que voltar às Escrituras. Então você precisa ler, você precisa meditar na palavra, porque o que Deus quer é que nós vivamos o que a palavra diz. Amém?